coração que venha falar com você nessa noite. Nós não estamos aqui para reviver algo que nós já vivemos, nós não estamos aqui de passagem, mas porque Ele deseja estabelecer algo por sobre a nossa vida em nome de Jesus. Pai, nessa noite, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor e suplicamos, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua piedade, ó Deus, por sobre nós. Pai, pedimos em nome de Jesus, que esse tempo ele não venha discorrer sem que o Senhor venha gerar uma marca nas nossas vidas, ó Deus. Pai, precisamos do Senhor. Em alguns momentos não reconhecemos o quanto necessitamos do Senhor, mas que nessa noite a urgência ela venha a ser estabelecida por sobre as nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia, piedade de nós, em nome de Jesus. Diga amém, querido. Glória a Deus. Pegue tua Bíblia, aleluia. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, amém? Amados, nessa noite nós vamos tratar de algo que tem sido, está estranho, que tem sido duramente combatido em todos os meios, algo que tem sido devastado por toda espécie de mídia e tem trazido um caos por sobre toda a sociedade. Toda a sociedade. Nenhum dos aspectos passa ileso diante deste prejuízo que tem sido causado. E talvez você ainda não tenha prestado atenção nessa urgência. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, projeta para nós, por favor, amém? Eu gostaria que você não desperdiçasse esse momento, amém ou não amém? Eu não gostaria que você desperdiçasse esse momento, eu gostaria que em verdade, você dirigisse o teu pensamento por sobre a palavra, amém? Não solicitasse uma anestesia por sobre a sua vida, mas que de maneira cirúrgica, Deus ele venha tratar no meu e no seu coração. Nós não venhamos sair daqui de maneira nenhuma emocionados. Eu arrepiei, se arrepia quando você tem dor de barriga, mas no momento que o Espírito Santo ele trata na tua vida, ele traz uma mudança de dentro para fora, e algo tão sério, que Deus ele deseja tratar conosco nessa noite, algo que tem sido sabotado, por toda espécie de solicitação, amém ou não amém? Eu gostaria que você repetisse comigo, eu não irei prejudicar a minha família. Amém ou não? Amém. Aleluia. Então agora eu gostaria que você permitisse o Espírito Santo tratar na sua vida, em nome de Jesus, e que você possa recuperar o seu entendimento sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre aqueles da sua casa que não estão aqui nessa noite, e é responsabilidade sua, é dever seu, amém? Apóstolo Paulo ele diz algo, mas se alguém não cuida dos seus, amém? Você como bom bereano, estudante da palavra, você está com a sua Bíblia Sagrada, amém? Se você não está, alguma coisa errada está séria com você, amém? Nós não venhamos à igreja sem carregar a nossa Bíblia Sagrada, observe, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, amém? Tem negado a fé, e é pior
que um descrente. Toma o teu assento. Ninguém dá glória a Deus, né? Aleluia. Vai melhorar, Jesus. O Senhor está na casa. Amém? A tradução NVI, ela diz o seguinte: mas se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Amém? Alguma coisa tem acontecido no decorrer dos nossos dias que temos falhado de uma maneira muito severa com aquilo que se refere família. Consegue entender isso? Falhado com a família. E eu gostaria que você pensasse, nesse momento, qual é o estado da sua família? Qual é o estado? Como se encontra a sua família? Amém? Olha, eles estão comendo e não estão tendo falta de nada. Você cumpriu um aspecto. Existe um outro aspecto. Afeto, presença, qualidade. Consegue entender isso? Amém? Consegue entender isso? Será que o diabo ele não entrou e roubou o coraçãozinho deles? Amém? Roubou o coraçãozinho deles. E eu gostaria que você não desse descanso aos teus olhos, até que a sua família ela se converta realmente e esteja na presença de Deus. Amém ou não? Amém. Amado, nada cobre, amém? Nada supre, nada ocupa o espaço e o lugar da nossa família, amém? Posso ganhar rios de dinheiro, se a minha esposa, os meus filhos estão à deriva, esse dinheiro ele não financia a felicidade. Um momento onde que em determinada circunstância da vida, aquela cadeira ela se encontra vazia e não é mais ocupada, não tem analgésico que tire essa dor. Pergunta a pessoa que está ao teu lado, você está entendendo? Você de fato está entendendo? Amém? Um culto como esse, amado, é para o filho estar perto do pai, a filha está perto da mãe, amém? Chama aí para perto, está distante, fala, atravessa para cá, vem para cá, traz para perto, e começa a ruminar a palavra com ele ou com ela, para que isso seja acessível, entendível para ele ou para ela, em nome de Jesus, amém? Vamos avançar um pouquinho, deixa a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo número 30, amém? Presta bem atenção, o agito, a correria do dia, muitos acordam com um celular despertando, amém? Acordam com um despertador, e já começa de maneira apressada, amém? Olha para mim, obrigado, pastor está na casa, amém? Naquela correria do dia, as coisas estão acontecendo, e aí a primeira palavra, antes de um bom dia para aquela pessoa, nós estamos atrasados, anda rápido, não tem coisa pior do que isso, amado, antes de uma palavra de acalentar, bom dia, você é uma preciosidade na minha vida, vem aquela palavra, nós estamos atrasados, anda rápido. Observe o que aconteceu com Davi, amém? Ele começou a negligenciar o estado da família, e nós vamos começar a observar algumas outras figuras, Davi, Moisés, Eli, que falharam na sua posição diante da casa. Uma casa que não tem referência, qualquer coisa entra. Consegue entender isso? Qual é a referência dentro da tua casa? Aonde que vai banir toda sorte de males
que Satanás ele tem jogado dentro das casas. Inimizade entre cônjuges, inimizade entre pai e filho, e ali todo sentido inverso, pessoas que param de conversar, pessoas que param de relacionar, Satanás ganhando de braçada dentro daquela família, e as coisas elas vão levando de uma maneira religiosa. Observemos, amém? 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi com seus homens ao terceiro dia em Ziglag, os amalequitas já tinham invadido Sul e Ziglag, tinham ferido Ziglag e tinham-a queimado ao fogo, e tinham levado cativas suas mulheres e todos os que nela estavam, tanto os pequenos quanto os grandes, porém ninguém mataram, levaram somente consigo e foram pelo caminho. Aonde que Davi estava? Batalhando. Aonde que Davi estava? Nas suas inúmeras batalhas ali. Lutando por Israel, sim, montado no seu cavalo com toda imponência, com todo respeito dos seus colegas de guerra, mas um lugar estava em falta. Repita comigo, a família. Amém? Qual é o tempo que você tem investido para com a sua família? Qual é o tempo que você tem investido para com a sua família? Amém? Falamos de tempo de qualidade. Falamos de tempo de qualidade. Amém? Mas vamos falar daquilo que nos é acessível. Durante a semana estão em trabalho. Será que pelo menos a janta ela não pode ser junto à mesa? Olha, se a janta não pode, o café da manhã pode. Amém? Comece a pensar que quando a falta ela começa a ser existente, algumas coisas elas surgem para poder preencher. Diante de todo abandono de criança, existe alguém que deseja adotar para levar para o mal. Satanás ele não brinca com seus mandatos, e o seu maior foco é destruir aquilo que se refere à família. Amém? Observe se os seus vínculos familiares, eles são fortalecidos ou eles são enfraquecidos. Observe, amém? E comece a pensar, no culto sempre me doía a condição que eu estava só na igreja, minha mãe não, e eu comecei a me colocar em oração em favor disso. Logo depois Deus me deu a graça da família, e militamos a fé cristã juntos, amém? Mas Davi ele deixou Ziglag desguarnecida e totalmente desprotegida. A sua casa, ela está protegida ou desprotegida? Eu falo para que os anjos de Deus eles estejam lá. Ok, e você? Você de fato está lá? A sua casa, ela tem inscrições que revelam a sua identidade. Amém ou não? Quantas casas estão por aí e não se parecem nada com os moradores? Quantas casas estão por aí assim? E começamos, às vezes, a orar pela família dos outros e não estamos orando pela nossa própria. O pior fracasso. O pior fracasso. Oramos pela família dos outros, damos conselho para as outras mães, para os outros pais, e carecemos desses conselhos. Queridos, quantas pessoas estão aí, vivendo algo totalmente desestruturado? Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Amém? Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, o teu Deus. Existe algo tão difícil de se trabalhar hoje,
que é a estruturação de uma casa e uma educação por sobre os filhos. Em vários momentos que, às vezes eu vou levar a Emanuela para a aula, ou quando eu vou buscar a Valentina da escola, eu começo a observar as coisas que estão envolto. Um dia, enquanto eu deixava a Emanuela, despedia ela, estava abençoando ela, para poder ir para a escola, atravessando a rua, um pouco à frente de mim, uma outra moto parou, o rapaz colocou descanso, desceu da moto, o seu filho tirou o capacete, ele tirou o capacete, e ali se abraçaram, e eu abençoando a Emanuela, e eu olhei para um outro pai da frente, a lágrima correu nos olhos dele. O que eu entendo? Esse tipo de afeto, ele não é praticado. Esse tipo de afeto não é praticado. E aí começamos a pensar a uma imagem, um coração do eu. A uma imagem, um coração do eu. A minha atenção, ela foi levada àquilo. E às vezes, conjugando isso para a nossa realidade, será que não está faltando algo? Pessoal, quantas meninas eu vi ali, sem idade para namorar, e de um jeito que, meu Deus do céu, eu parando para poder observar isso, amém? Parando para poder observar, aquelas situações acontecendo ali, e certamente, o pai não sabe, a mãe não sabe. Será que é uma orfandade de pais vivos? Será que é uma omissão de pais vivos? Amém? A responsabilidade, ela de maneira nenhuma, ela pode ser terceirizada. A responsabilidade é de quem? É nossa. Amém? A casa é minha, a casa é sua. O filho é meu, o filho é seu, o cônjuge é meu, o cônjuge é seu. Então é dever meu e seu moldar essas pessoas, sim ou não? É dever meu e seu moldar essas pessoas. Mas em vários momentos nós estamos aí aceitando aquilo que nós nunca devemos aceitar. Uma pornografia dentro da nossa casa, sim ou não? Um abandono em vida dentro de casa, pessoas bitoladas em um celular, com dificuldade de conversar, com dificuldade de tecer, de trabalhar, e depois quer cobrar do filho, e depois quer falar, meu filho, ele não quer ter uma vida com Deus, lógico, porque você não é referência, não ensina, não leva, não busca, amém ou não amém? Vamos lá, amém? Pegue aí a sua Bíblia, agora vamos caminhar de uma maneira um pouquinho diferente, vamos observar um pouquinho a vida de Davi, 1 Reis capítulo 1, versículo 6, 1 Reis capítulo 1, versículo 6, amém? Davi, ok? O seu pai nunca o havia contrariado. Perguntando, por que você age assim? Adonias também era muito bonito, e havia nascido logo depois de Absalão. Amém? O que nós vamos falar um pouquinho aqui sobre paternalismo? Amém? A dificuldade da colocação de limites, mas a condição de sempre beneficiar. Não. Quantas pessoas elas pensam assim, o que eu não tive, eu vou dar para o meu filho, está errado. Ensina o caminho das pedras, ensina a vivenciar, passar pela dificuldade, saber valorizar, saber ter gratidão. Amados, a pior geração é que nós estamos vivendo.
a condição que nós estamos vendo na retratação do comportamento. Se hoje nós não interceptarmos essa semeadura maligna que nós temos dado, amados irmãos, o que vai ser lá na frente? Quero te perguntar novamente, aonde que está a sua família? Aonde que está a sua família? Amém? Davi, ele foi um bom filho. Davi, ele foi um bom instrumentista. Davi, ele foi um bom rei, mas ele foi um péssimo pai. Um péssimo pai. Ele não foi um bom pai para os seus filhos. Talvez pelo sentido dos seus compromissos, mas a falta da presença paternal trouxe uma ruína para dentro da sua casa. Consegue entender isso, pessoal? A falta da sua presença, o que gera? Amém? Ah, não, mas eu preciso. Agora é a hora de eu correr atrás. Uai, será que Deus ele mudou? Será que Deus ele mudou? Ah, não, eu tenho que correr atrás. Sou eu que sei dos meus corres. Continua nessa, você vai ver onde que você vai parar. A Bíblia que eu leio, que eu creio, fala que as bênçãos elas vão de o quê? Me acompanhar. Amém? As bênçãos elas virão a mim. Não sou eu que vou inverter a ordem dos fatores e gerar aquela lacuna que ela nunca vai ser suprida. Amém? Amém, pessoal? Comece a pensar quantas coisas você deixou de fazer com seus cônjuges, com seus filhos, a troca de uma outra coisa. Comece a pensar. Quantas coisas que você perdeu. Talvez os primeiros passos, a primeira palavra, talvez aquele momento de luto, de dor, que se precisava e carecia daquele apoio, mas não estava. Amém? Vamos lá. Amém? 2 Samuel capítulo 18, versículo 5. Amém? A correção, ela era necessária, mas ela não foi empregada. O rei ordenou a Joabe e a Abissai e Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos seus comandantes. O que Davi ele fez aqui? Pano quente. Cadê a disciplina? Cadê a correção? Cadê o empregar dos limites? A omissão, ela começou a acontecer. O paternalismo, a visão de beneficiar, tampar o sol com a peneira. Não tampa o sol com a peneira não, está errado, sim ou não? Tem meio termo? Não tem meio termo não, meu irmão. Mas nós temos empregado meio termo. Não tem meio termo, está errado, é sim, não, o que passa disso advém de quem, irmão? Maligno. Por que você vai aceitar o erro? Por que você vai querer beneficiar aquilo que está debaixo da correção de Deus, meu irmão? Isso seja filho, isso seja cônjuge, meu irmão. Não podemos caminhar desse jeito não, o errado é errado ainda. Amém ou não, gente? O errado é errado ainda, pessoal. Ah, não, mas é um palavrãozinho só. Não. Conhece pimenta? Não conhece pimenta não. A vara de goiabeira conhece ou não conhece? Ah, não, mas é o caminho pela positiva. Isso, vai comigo na Cracolândia, muito positivo está lá. Muito positivo está lá. Que não foi empregado limite, não foi dada a devida correção, não foi dada a devida disciplina, foi feito vista grossa, e as coisas começaram a desandar. Será que não está desandando hoje, meu irmão? Ah, não, mas é só um videozinho para o TikTok. Não. TikTok é dois saravenca, meu irmão. TikTok é dois saravenca. Cura, tira gripe, meu irmão, limpa as fossas nasais, é perfeito, amém? Mas muitos de nós hoje, meu irmão, caminhamos, atenuando, paternalismo, passou a mão na cabeça, vamos para o resultado, abra aí a sua Bíblia, amém? 2 Samuel capítulo 13,
primeiro aí para a conta de Davi, vamos lá. 2 Samuel capítulo 13, fez vista grossa, consequência desastrosa vai vir. Qual que foi a primeira? Amon, ele estrupa, ele violenta a sua irmã, e o primeiro incesto começa a acontecer. Fez vista grossa, o que Amon faz? Não tem correção, não tem disciplina, olhei, gostei, desejei, levou para a cama, estrupou, violentou a sua mãe. Isso aonde? Debaixo do nariz de Davi, dentro da sua casa, amém? Dói para mim ou para você isso, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim, o errado acontecendo, mas qual que foi a disciplina exercida? Não. 2 Samuel capítulo 13, versículo 23, Absalão mata o seu irmão Amon, isso aonde? Dentro da casa de Davi, estrupo, violência, assassinato, acontecendo aonde? Que não tem regra, aonde que não tem disciplina, aonde que não tem horário, aonde que não tem deveres empregados. E como é que ficam as coisas, meus irmãos? Como é que fica essa família? Totalmente desestruturada, chega a hora que quer, sai a hora que quer, qual que é o compromisso, qual que é o dever, qual que é a posição dentro dessa casa, não tem uma sobrecarga sobre uma pessoa, e tem a libertinagem, as coisas livres para todos os demais, mas a coisa ainda piora. 2 Samuel capítulo 17, versículo 27, 2 Samuel 18, 18, amém? Esse mesmo Absalão, ele se rebela contra o seu próprio pai. Ele deseja e trama o mal contra o seu próprio pai. Aonde que está esse coração que não enxerga o seu pai como a figura de autoridade dentro da casa? Meu irmão, você está conseguindo entender, está conseguindo me acompanhar, sim ou não? Amém? Exerce, maneja, posiciona da melhor forma, amém? 2 Reis capítulo 1, versículo 5, Adonias, ele tenta usurpar o trono de Davi. Adonias, ele tenta tomar o trono do seu próprio pai. O que está acontecendo? Aonde que as coisas estão desestruturadas, qualquer tipo de vontade é empregada. Consegue entender isso? Amém? Qual é a voz ativa dentro da sua casa, meu irmão? Qual é a voz ativa dentro da sua casa? Fala comigo, a minha. Em nome de Jesus, meu irmão. Qualquer assobio, a porta da sua casa é aberta. Qualquer pessoa ela pode adentrar. As pessoas que estão ali dentro podem fazer o que quer. Como é que é, meu irmão? Davi, ele teve uma casa sem regra. Olha a perversidade que acontece. Provérbios 23, 13. Não retires, não silencia a disciplina, a correção. Não silencia, não disciplina. Não retire a correção. Amém? Isso se dá a todas as pessoas. Amém? Se o cônjuge ele errou, conversa com ele, mostra, olha, esse desejo, isso que você fez, está errado, não está certo. E com o filho a mesma coisa, a mesma forma. Mas a omissão, o empurrar com a barriga, dá errado, gente. E nós precisamos posicionar, por amor a Deus. Observe, se nesse público que nós temos hoje, existe um almejo, suponhamos, para a medicina, para a odontologia, para o direito, amém, meu irmão? Começa a observar como que a visão ela ficou rasa, como que a visão ela ficou míope, porque não existe uma referência que está apontando, que chega e fala, meu filho, minha filha, você é capaz para ir adiante, para poder ir para além. Pais que não incentivam, pais que não influenciam os seus a ter um progresso na vida.
Aonde que vai chegar? Quero ser youtuber, quero ser isso. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, você acha que isso vai durar até quando, meu irmão? Até quando que você acha que isso vai durar? Amém? Caia na vida real, saia do fantástico mundo de Bob, e começa a trilhar, e começa a caminhar, e começa a ver. Sem esmero, sem suor, nós não chegamos lá, meu irmão. Amém? Amém? Abre aí, Mateus 18:15. Se errar, corrige, exorta. Amém? Corrige, exorta. Mas não deixa a coisa, ela caminhar de qualquer forma, sem o posicionamento, querido, diante dos problemas. Pais tentam se mostrar bons, e começam a vender uma imagem, uma realidade que não é essa, Se quebrou, querido, tem que pagar. Se errou, tem que consertar. Amém ou não amém? Então eu preciso mostrar que essas decisões, elas vão levar para algum lugar. Amém ou não amém? A decisão errada, ela vai te levar para uma consequência. O meu pai é duro, a minha mãe é dura, o meu cônjuge, ele é casca dura. Sim, porque quer o bem, e não quer depois estar visitando em um lugar que tem que fazer uma revista geral. Está entendendo, sim ou não? Amém ou não? Amém, querido? Amém? Começa a pensar, será que a cadeira vazia vai ser o momento onde que eu vou atinar, que eu preciso ter um melhor posicionamento dentro da minha casa? Amém? Agora caminha comigo, Moisés. Amém? Gênesis capítulo 17, versículo 9 ao 14. Amém? Tem um mal que acontece na vida de muitas pessoas, que é o protecionismo. O protecionismo que acontece é para poder privar, é para poder favorecer a uma proteção. E muitas pessoas, elas querem colocar aquelas pessoas dentro de uma bolha, para que estejam ali protegidas. Só que eu não consigo entender, talvez, amém, que em vez de fazer o bem, eu estou prejudicando. Amém? Caindo, que eu vou aprender a andar de bicicleta, sim ou não? Imagina aí com seus 18 anos, andando ainda de rodinha por aí na rua. É uma coisa bizarra, não é? Se vocês verem, por exemplo, um homem com uma cueca na cabeça, falando que é o super cueca, o que você vai pensar? É um louco, né? Um doido. Ele veio provavelmente de Jequitinhonha, né? Daqueles lados de lá, né? Mas, com 12 irmãos ainda, né? E é uma coisa muito séria. Obrigado. Mas, esse sentido, querido, de proteger, quem teve esse vacilo, esse erro? Moisés. Moisés, ele teve um filho com Zípora, e ele quis proteger esse filho. Talvez por um descuido, atenuando um pouquinho a palavra, amém? Mas ele ficou conduído, porque o prepúcio que se fazia, a circuncisão, gerava muitas dores. E ele quis proteger a condição dos seus filhos. Mas Êxodo capítulo 4, do versículo 24 ao versículo 26, essa aliança ela não pode ser quebrada, porque a circuncisão iria validar o filho de Moisés adentro dessa aliança. Mas Moisés, no sentido de proteger, ele não queria que isso acontecesse. Porém, todavia, entretanto, Êxodo 4, amém, versículo 25. Então Zípora, vou tampar o sol com a peneira, eu vou proteger. Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho. Ela não deveria fazer isso, isso era dever, era função de Moisés. Mas para que Moisés ele não fosse morto, ela fez o que ele deveria fazer. Amém? Homens, levantem a mão, posiciona, mantenha a mão levantada, pelo amor a Deus, sem preguiça. Amém? Você é o sacerdote da sua casa.
Amém? Você é aquele que tem que estar de pé orando enquanto a sua casa está dormindo. É dever, é função sua. Se você não for a lei, a ordem da sua casa, a ruína vai ser cobrada de você. Um fala amém, Deus abençoe sua vida, multiplique. E outra, muitos aí que estão em cima do muro. Amém? Que você não fique escorado na sua esposa, como coluna de oração, como esteio da casa, mas que você se posiciona. Esse aqui foi omisso. Zípora, ela tomou posição. Antes que ele fosse morto, pegou a pedra afiada, cortou o prepúcio, e o que ela faz? Amém? Tocou nos pés de Moisés e disse: você para mim é um marido de sangue. Ela protegeu ele. Deus iria matar Moisés, por ele não ter cumprido o dever que ele deveria cumprir. Amém ou não amém? Ok, amém? Atos capítulo 5, versículo 29. Entenda aí. Antes de tudo, eu preciso, amém? A obedecer a Deus. Amém? Eu preciso obedecer a Deus. Mas, por eu querer uma vida boa, eu não estou obedecendo. Estou com um pensamento que eu não vou ter consequência nenhuma disso na minha vida. Vai ter consequência sim. A condição minha e sua a obedecer é dever meu e seu educar os nossos filhos, pautado aonde? Na palavra, não é no celular não. É na palavra. Dê mais Bíblia para o seu filho em vez de mídias. Dê mais Bíblia para eles, em vez de mídias. Não financia essas horas infindas a um abismo sem fim, mas estrutura eles na palavra, para que eles tenham uma decência moral, para que eles tenham uma decência de saber se portar, de ter reverência, de ter temor diante de Deus. E não aquilo que nós temos visto, lástima, vergonha, por causa de quê? Falta de modelo, falta de referência, falta de pessoas cumprindo de uma maneira real o seu papel. Não adianta abanar não, meu irmão, é pisar na terra e entender. Eu tenho que me posicionar. Se ele não está aqui, se ela não está aqui, vai comigo para a casa de Deus. Ah, não vou, vamos ver se você não vai. Contar até 3, se você não estiver lá, meu irmão, o céu vai descer aqui, vai ser uma rajada de poder, vai ser uma efusão de glória. Você vai chegar quentinho no mistério, no reteté de Jeová na igreja, até pisando alto você vai chegar. Mas enquanto estiver debaixo da minha autoridade, vai conhecer Deus. Amém ou não? Amém, meu irmão. Amém. É desse jeito que Deus ele faz. Aleluia. Irmãos, a coisa ela é tão séria. Êxodo capítulo 18, versículo 1 ao 6. Todo o povo de Israel atravessando, fazendo a travessia. Êxodo capítulo 18, amém? Do 1 ao 6. Todo o povo fazendo a travessia, andando debaixo do sol escaldante. O que Moisés ele começa a fazer? Opa, vou privar. Por que eles vão passar por esse estreito? Por que eles vão passar por essa prova? O que Jetro faz? Amém? O que Jetro faz? Pode passar. Moisés tinha mandado Zípora para a casa do seu sogro, Jetro, que a recebeu, com seus 2 filhos, um deles chamava Gerson, e Moisés disse, 4, amém, outro chamava Eliezer, amém, continua passando. Jetro, o sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés a encontrá-los no deserto. Opa, eu vou tirar os meus da prova e os outros vão estar na prova? Está errado isso. Se é para passar o estreito, a nação, a minha família vai estar junto. Porque alguns conhecem Deus de ouvir falar, outros conheceram Deus de ver os milagres dele. Mas um comportamento errado. Moisés, o que ele está fazendo aqui? Ele está protegendo. Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27. Abre a sua Bíblia, pega o seu marca-texto e marca lá. Aquele que amar mais pai, mãe, esposa, filhos, a si mesmo, do que a mim, esse não é meu discípulo. Amém? O que Moisés ele estava fazendo aqui? Ele estava mais amando os seus
do que os posicionando diante de uma palavra que Deus havia estabelecido. Depois não adianta chorar, querer subir no monte, querer pagar preço, para que a situação ela seja revertida, porque não vai ser, meu irmão. Aquilo que se tem que passar, aquilo que tem que se viver, se deve passar, amém? Mas não arredar o pé de onde Deus te colocou, amém ou não? Ah, não, que isso, mas está uma chuva aqui, e eu vou subir lá, tem guarda-chuva, meu irmão. Eu não sou crente açúcar, que eu vou derreter no meio da chuva, não. Ah, não, tá muito quente, pô, será que eu vou derreter? Não, meu irmão, vou desse jeito mesmo. A blusa suou, mas é debaixo desse fluxo aqui, que Deus ele vai me modelar, amém? Se eu não sei ser fiel no pouco, como é que sobre o muito ele vai me colocar? E aí, meu irmão, amém? Tentou suavizar, entende na palavra, amém? Se alguém vem a mim e ama mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a sua própria vida do que a mim, esse não pode ser o quê? Olha, você vai ter que escolher entre Deus e eu. Fica aí, vaso, que eu vou continuar todavia amando o meu Redentor. Amém ou não, meu irmão? Ah, não, fique aqui, está tão bom, nós vamos assistir não tem mais Faustão, nós vamos assistir um Luciano Huck aqui e tal, vamos ver um Celso Portiolli, né? Não, convém que eu venha ir para a casa do Senhor para poder buscar Ele. Ah, não, mas está passando filme crente, faz a forja, né? Não, hoje é dia de adorar a Deus, vou adorar o Senhor. Teve gente pé frio que fez o Atlético perder ontem, meu irmão. Amém? Teve gente pé frio que fez o Atlético perder ontem. Deus vai cobrar, base. Amém? Mas vamos caminhar. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 5. Moisés, ele esqueceu um princípio. Amém? A minha família vai estar junto com a nação passando. Amém? Mas eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu não vou apoiar no meu próprio entendimento. Ah, não, eu acho que assim é o melhor. Não. Eu vou obedecer. Eu confio. Se Deus ele vai proteger a mim, vai proteger minha casa e vai proteger aqueles que estão comigo. Eu não vou elaborar um segundo plano na minha mente, não. Eu vou continuar acreditando naquilo que Deus ele está fazendo. Amém ou não amém? Amém? Então, amados, continuem impulsionando a que todos venham aprender a suportar a condição da prova, sem que venha tentar favorecer ou suavizar. Amém ou não, pessoal? Para que a gente consiga finalizar, amém? 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Samuel capítulo 1, versículo 3. Amém? Observe isso, pessoal. Todos os anos, esse homem subia à cidade de Siló para adorar a Deus. Está falando aqui sobre Eucana, amém, esposa de Ana. Lá, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor, amém? Eli, ele tinha dois filhos, Rofini e Finéias, amém? 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, você observou aqui que eles eram sacerdotes do Senhor, amém? Essa tradução ela é muito bonita, fala que eles eram perversos. As traduções, amém, por exemplo, a Revista Corrigida, vai falar que eles eram filhos de Belial. Falar para a pessoa mais crente do seu lado, o que é filho de Belial? E aí? O que é filho de Belial? Filho do diabo. Opa! Mas antes fala que eles eram sacerdotes do Senhor. Passou um capítulo, fala que quer dizer filho do capeta, do capiroto. O que é isso? Que mudança severa é essa? Uma casa que não tem limites, qualquer coisa é acessível. Nem tudo aquilo que é aparente significa que é, meu irmão. Amém? Então começa a entender que o caminho ele ainda é estreito, que o caminho ainda é apertado,
E só aqueles que passam por esse caminho, que chegam do outro lado. E eu preciso começar aqui a compreender, poxa, esse pai aqui, ele era sacerdote, os filhos oficializavam os sacrifícios também. Existem pessoas, meus irmãos, que eles são expert, nem a Globo pega essas pessoas, porque elas já passaram disso, são exímios atores, amém? Exímios atores, conseguem encenar, mas diante do olho de Deus, não vai escapar. Consegue encenar, fala, canta, toca, dança, rodopia, serve, entre aspas, amém? Mas o coração está longe, longe, longe do Senhor, amém? Então, 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, olha aí. Eli já era muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Se deitavam com as suas mulheres, em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O que aqueles sacerdotes eles faziam? Amém? Cuidado, cuidado. Amém? O que eles faziam? Se prostituíam. Eles se prostituíam. Amém, pessoal? E talvez, amém, eu não estou entendendo, amém, qual que foi a permissividade de Eli, o que ele fez? Ele aceitou, ele permitiu, ele tolerou o erro. Irmão, erro é para ser corrigido, não é para ser tolerado. Erro é para ser tratado, não é para ser tolerado, meu irmão. Amém ou não amém? Eli, ele tolerou, ele fez muita mesa. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que comunhão, que acordo há entre luz e trevas. Uma boca que diz glória a Deus, ela não fala palavra obscena. Amém? Uma mesma posição que eu tenho no altar, eu tenho quando eu estou jogando bola, eu tenho quando eu estou no trânsito. Não existe uma personalidade no altar, uma personalidade no campo, uma personalidade no trabalho. Se tem essas múltiplas personalidades, é demônio, meu irmão. Põe a mão na cabeça e repreende. Amém ou não amém? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que fala? Que comunhão, que acordo há entre luz e trevas. Não tem comunhão, não tem acordo. Amém? Uma é contra a outra. Ok? Amém? Que comunhão tem a luz com as trevas? Rofini e Finéias já estavam tomados pelas trevas. Eli sabia de tudo, ele ouvia tudo, mas tolerava. Qual tolerância você está tendo com as coisas erradas que estão acontecendo debaixo do seu teto? Não tem problema, irmão, olha para mim, se você quiser você come, se você não quiser você não come, amém? Mas que negócio é esse? Eu vou colocar uma música secular no meu stories, é música bonita, opa, está tolerando, está aceitando erro, está aceitando coisa errada, é desse jeito mesmo? E depois quer pregar a palavra, e depois quer dar lição de moral? Está errado, meu irmão. De uma mesma fonte não jorra água doce e salgada. De uma mesma boca não procede a bênção e a maldição de maneira simultânea. Não tem coré não, meu irmão. É sim, sim, não, não, o que passa disso advém do maligno. Mas a música é bonita, você vai ouvir ela lá no inferno, lá no lago de fogo e enxofre, amém? Bem ali harmonioso, ardendo ali em chamas, vai estar subindo vapor. Qual que é esse vapor? Eu esqueci, fala aí, amém? É enxofre, amém? Vai estar ali aromatizado com enxofre, olha aí, e você vai estar ali ouvindo as músicas, essa aí eu gosto, ai, está me comendo um bicho aqui. Irmão, não, o que é certo, o que é errado, não tem meio termo não. Se você ainda tem capacidade de colocar música secular no seu stories, você não conhece a Deus não, meu irmão. Você precisa aprumar esse corpo aí, e confessar Jesus Cristo como Salvador de sua vida, amém? O Deus, Ele é suficiente na sua vida, aí você tem que pegar um pouco lá do lado de lá, amém ou não amém, meu irmão? Vamos tolerando o erro, vamos tolerando a coisa errada, e vai ver onde que vai dar. Eu não,
Eu não divido o altar com isso. Eu não tenho associação com isso. A consequência é por sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Cabe a mim exortar. Observe aí, vamos lá. Amém? Avança um pouquinho. 1 Samuel 2, 23. 1 Samuel 2, 23. E disse-lhes, Eli falando com seus filhos, por que fazes tais coisas? Eu ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Você dá tanta corda, que agora não dá para poder puxar não, meu irmão. Ele deu tanta corda, que agora já não cabe essa exortação. O mal já tomou conta. O mal ele já apoderou, criou um quartel ali dentro. Não, hoje nós vamos pegar as mulheres do lado de lá, amanhã nós vamos pegar do lado de cá, e vamos fazer um trisal, quadrisal, quinquisal aqui, e o negócio vai ficar doido. Tanta coisa ruim que entrou na cabeça deles, meu irmão. Tanta coisa que entrou, mas por quê? A permissão deu. Falou um palavrão, oi, que coisa, está aprendendo a falar, falou baralho. Não, olha aí, você viu, ele falou. Não, falou isso, falou mesmo? Vem cá, mão está ungida. Ela vai te ensinar a falar o certo, vai falar, ai meu Deus, é isso que você tinha que ter falado. É desse jeito. Mas aí a vista grossa vai dando corda, a primeira dancinha, a primeira saia debaixo do cinto, o primeiro saltinho, requebra para cá, requebra para lá, ai que coisa bonita do papai, não, corpo você é templo e morada do Espírito Santo, o que está à mostra é lá no sacolão do Gustavo, aqui você não, aqui tem que estar guardado e protegido, é seu templo do Espírito Santo. E aí você vai trazendo entendimento. Mas deu tanta corda. O que está acontecendo? Já não ouviram mais. Pior coisa que pode acontecer: o pai vai exortar, o filho não escuta. Balança o ombrinho, balança o pé e sai deixando o pai dando as costas para o pai. Amém? E aí o que começa a acontecer aqui? Amém? Deus levanta Samuel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 ao 36. Deus levanta uma pessoa para poder substituir um sacerdote em vida, substituir um sacerdote que tem 2 filhos, mas se tem a necessidade de substituir, porque o erro já está ali manifestado, dali não tem salvação, ali só cabe a correção de Deus. Consegue entender isso? Amém? E Samuel, ele começa a dividir teto com quem? Eli, Rofini e Finéias. A sociologia fala que o homem, ele é produto de onde? Do meio, vírgula. Amém? Dividiu o mesmo teto, dividiu o mesmo ambiente, mas não se fez igual. Sabe por quê? Existem pessoas que elas honram o voto que fez com Deus. Amém ou não amém? E esse voto não retrocede, esse voto não volta atrás. Eu dediquei a minha vida ao Senhor como sacerdócio vivo. Amém? O que Ana fez? Pega Samuel e entregou Samuel aonde? No templo, no altar. Amém? Foi entregue para Eli? Não. Foi entregue para quem? Deus. Interessou para quem? Para Deus. Amém ou não amém? E eu e você entregamos nossos filhos para Deus, sim ou não? Amém? Eles estavam na escola bíblica. Eita glória! Estava na escola bíblica. Estava ensinando a palavra de Deus para eles. Não, tem que passear. Opa! Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado para todas as coisas. Sim ou não? Quer colocar um adendo? Você vai pagar o preço por isso, meu irmão. Amém? Quer colocar um adendo? Não, mas hoje é o dia do lazer. O dia do lazer é o primeiro domingo do mês. Hoje não. Não, mas eu tenho que descansar. Deus sabe como é que é. Sabe. Sabe. Vai te dar um descanso eterno, não na glória. Amém? Aí a gente pode falar misericórdia, falar, Deus, tem piedade da minha vida, Deus, deixa que isso aconteça comigo não. Provérbios capítulo 10, versículo 10, uma tradução que eu estudava na parte da tarde, diz o seguinte:
Provérbios 10, 10, tradução de Jerusalém. E quem faz a vista grossa, pagará pelo seu preço. Mas quem exorta, trará o remédio. Eli fez tanta vista grossa, e pagou por isso. Perdeu seus 2 filhos, em uma profunda amargura, após a retirada da arca, ele também veio a óbito. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Quando eu sou fiel até a morte, eu herdo a coroa da vida. Então foi a condição que Samuel ele teve, de guardar o compromisso, de guardar o pacto, de guardar a aliança. Amém? E talvez em algum momento da vida, eu e você, fizemos um pacto, uma aliança com Deus. Senhor, por todos os dias da minha vida, eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Senhor, por todos os dias da minha vida, enquanto eu tiver fôlego, eu louvarei o Senhor. Amém? Talvez nós fizemos algum voto como esse, em um determinado momento, mas hoje nós não estamos cumprindo esse voto. E o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a nossa casa? O que está acontecendo com a nossa família? Hein, querido? O que está acontecendo? Começamos a passar e ver faltas, lacunas, espaços abertos, e começamos a perguntar, poxa, por que o meu cônjuge ele não converte? Por que minha mãe não vem para a casa de Deus? Por que aquilo ali não acontece? Sim, não acontece, por quê? Por falta de posicionamento, por falta de oração, por falta de busca sincera do coração. Amém ou não, querido? Sincera, amém? Para que nós possamos finalizar, amém? Coloca aí sobre os seus pés. Coloca aí sobre os seus pés. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós temos algo a fazer na nossa vida, pessoal. Nessa noite. Algo muito sério para poder fazer nessa noite. E eu não gostaria que você mais abdicasse, abrisse mão daquilo que é dever seu, para com a sua estrutura familiar. Amém? Quem aqui faz o seu culto doméstico? Levanta a mão. Levanta aí mesmo. Amém? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, do lado de cá 4, mais um aqui 5, amém? 5 pessoas. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser pastora para trazer a presença de Deus para a sua casa, amém ou não amém? Mas você deve sentar lá, toda casa tem mesa, amém ou não amém? Sentar lá na mesa, abrir a Bíblia, fazer uma leitura, cantar um hino ao Senhor, ler a palavra, orar, amém? Mas o meu cônjuge ele não é, mas ele vai aprender por aquilo que ele está vendo, ele vai aprender por aquilo que ele está ouvindo, amém? Não, mas ele precisa converter para que a coisa aconteça, amém? Você vai provocar isso, Eli, ele deu tanto espaço, que a pior coisa aconteceu, os filhos dele foram ditos, amém, serem filhos do diabo. Olha que coisa dolorosa para o pai. Irmão, não é ruim quando meu filho ou seu filho ele chega na casa de alguém e a pessoa já começa a correr, guardar tudo dentro do armário, com medo de quebrar. Sim ou não? Amém? Mas quando eu começo a trabalhar o certo, quando eu começo a dizer, olha, já nasceu o sol, bom dia, está chegando a tarde, o padeiro, o quê? Boa tarde, o sol ele já depois, já está escurecendo, boa noite, amém? Chegar para o pai, como é que a gente fala? Bença, pai, dá beijo aqui. Você faz isso com seu filho, sim ou não? Você não faz, você está perdendo, e começa a fazer hoje, dá beijo aqui, amém? Amém? Gente, vai chegar a hora que a janela vai estar vazia, vai chegar a hora que o lugar na mesa vai estar vazio,
e aquela falta nada supre. Então viva aquilo que você tem que viver, mas preserva a sua família. Amém? Nenhuma hora extra de trabalho, nenhum vazio ele é suprido pelo dinheiro. Feche os seus olhos, reflita um pouquinho. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz.